Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, em mais uma aula do SEAD Colabora. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre juros. Nas aulas anteriores, vimos juros simples, para entender como funciona todo esse processo, de empréstimo, todo esse processo de investimento. Agora, nós vamos passar para aquele tipo de juro que nós conversamos, que é o mais frequente no nosso cotidiano, os juros compostos. Então, a nossa aula se chama Bola de Neve Financeira, descobrindo os juros compostos. Então, qual vai ser o desafio da nossa aula de hoje? Nosso desafio é conhecer os juros compostos, conhecer a fórmula, como utilizar essa fórmula, observando a sua aplicabilidade em nosso cotidiano. Então, como eu já adiantei para vocês, os juros compostos é a forma que nós utilizamos, usualmente em nossas aplicações e investimentos financeiros no nosso dia a dia. Então, com essa aula, a nossa intenção é trabalhar um pouquinho essas ideias e vocês conseguirem enxergar onde esses juros aparecem, certo? Então, começando aí, nós vamos ver o que são juros, vamos relembrar o que são juros para a gente conseguir ir direto ao ponto. Juro é o valor que se paga pelo empréstimo de dinheiro ou que se recebe pelo dinheiro aplicado. Exemplos: quando você deposita dinheiro no banco e ele rende, ou quando alguém pega dinheiro emprestado e precisa devolver um pouco mais. Com base nisso, vamos diferenciar os juros simples dos juros compostos. Juros simples. O juro é calculado apenas sobre o valor inicial. Nós vamos ter um capital a ser investido, aplicado, ou emprestado no início da situação. E esse capital, esse valor inicial, que vai ser trabalhado nesse processo de juros. Agora, de acordo com o tempo que se passar, nós vamos ver a diferença com os juros compostos. Por quê? Nos juros compostos, o juro é calculado sobre o valor inicial, mais os juros que já foram acumulados no tempo anterior, no período que se passou. Então, eu coloquei para vocês, é quando o dinheiro que você investe vai crescendo sozinho a cada período, porque os juros gerados também começam a render juros. E é essa ideia que nós comentamos no início, que é a bola de neve, certo? Os juros compostos, ele vai se acumulando de acordo com o período, com que o período vai se passando naquela situação. Por exemplo, se eu tivesse esse capital de 1.000 no início, rendeu-se os juros a partir do primeiro mês. Para calcular o segundo mês, eu não vou lá no meu capital inicial, no meu valor inicial, e sim naquele valor final já somado com os juros que rendeu. E aí, a partir desse novo valor, eu calculo o meu segundo período de juros. E assim, consequentemente, os juros vão se acumulando de acordo com que o período vai se passando. Certo? Olha só para vocês verem essa ideia de uma forma mais explícita. Olha só, vamos pensar junto. Você coloca R$100 na poupança com 10% ao mês. No primeiro mês, você tem os R$100, que você coloca na poupança, mais os 10%. Então, você finaliza o primeiro mês com R$110. Lá no segundo mês, o que vai acontecer? São 10% não mais sobre o valor de R$100, mas sobre o valor de 110, o valor final já com os juros embutidos. Então, seria o quê? 110 mais 10% desse valor. Nesse caso, mais 11, que a gente resulta em 121. Então, é juros sobre juros. Tudo certo? É essa a nossa ideia que nós vamos trabalhar nessa aula. Tudo bem? Olha para vocês verem o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, nós fazemos o seguinte. Ana investiu R$150 por 2 meses, com juros de 3% ao mês. Qual o valor final que ela vai resgatar? Ou seja, qual vai ser o montante final dessa situação?
Já coloquei um dado importante aí para facilitar as nossas contas, né? Que 1,03 ao quadrado é esse valor de 1,0309. Por que esse dado? Para a gente aqui vai ser útil e mais fácil a gente utilizar, né? Para resolver, vai facilitar o nosso processo. Mas você aí, no seu caderno, você consegue fazer o passo a passo, você consegue resolver essa potência rapidinho, certo? Para a gente resolver essa situação, primeira coisa, desde lá de juros simples, nós estamos falando o quê? Trabalhar esses juros, né, essas questões sobre juros, tirando os dados do nosso enunciado. Vamos juntos, então? Olha só. Nós temos aí um valor de R$ 150, nós vamos chamar de capital. Então, C, 150. Nós temos aí o nosso período, nosso tempo, né, de 2 meses. Então, T, 2 meses. E a taxa de juros de 3% ao mês. Lembra que a gente comentou que temos que estar numa mesma unidade temporal, tanto o tempo quanto a nossa taxa. Então, o nosso tempo está em meses, a nossa taxa também está em meses. Então, nós não vamos ter nenhum problema para poder organizar isso daí, né? Ter que passar o tempo para uma outra unidade de medida, certo? Para a gente calcular agora os juros compostos, a fórmula também muda, certo? Qual que é a fórmula para juros compostos? Essa fórmula já vai direto no valor final, né? Diferentemente do juros simples, que nós calculávamos os juros, né, que é capital, o produto entre o capital, a taxa e o tempo, e no final, se a gente quisesse saber esse valor resultante, né, conjunto já com os juros, nós fazíamos aquela formulazinha, né, de somar os juros mais o capital, que era o valor do montante. Para os juros compostos, nós já calculamos esse valor final diretamente. Qual que é a fórmula? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, e nós vamos elevar o tempo. Então, nós temos uma potência aqui agora. E essa potência é o nosso tempo, certo? Substituindo o que nós temos aqui. Olha só. O montante, que é esse valor final, vai ser igual ao capital, que é de 150. Vai multiplicar lá dentro do parênteses. Vamos fazer essa soma primeiro, antes da multiplicação. Olha só. 1 mais I. Então, vai ser 1 mais a nossa taxa. A taxa de 3% ao mês. O que é 3%? É 3 dividido por 100. Lá no juros simples, a gente deixava em forma de fração, né, centesimal, a gente conseguiria resolver, né, tranquilamente. Aqui, o ideal é a gente trazer em decimal. Facilita para a gente. Então, o que é 3%? É 0,03. Olha a nossa divisão por 100. São 2 zeros. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? São 2 zeros. Nós vamos fazer o quê com a vírgula, que está bem aqui no final? Nós vamos voltar essa vírgula, né, andar com ela para a esquerda 2 casas. Por quê? O 100 tem 2 zeros. Lembra disso? É assim que nós vamos trabalhar com essa porcentagem aqui. Então, no lugar da taxa, 0,03. Nosso tempo, 2 meses, então o 2 fica lá em cima. Certo? Resolvendo esse parênteses primeiro. Ordem de resolução. Montante é 150 e multiplica 1 mais 0,03. Nós temos a soma, então, de um número inteiro, 1 inteiro, mais 0,03, que é um número decimal. Então, nós vamos ter o quê? 1,03, né? Antes da vírgula, a parte inteira. Então, 1,03 e ele está elevado ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês, lá no início, quando nós estávamos lendo o nosso enunciado, e essa informação dada lá seria importante para a gente? Ó, 1,03 ao quadrado vale quanto? 1,0309. Professor, mas como que eu vou chegar nesse valor? É simples. Resolve essa potência aqui. 1,03 ao quadrado. O que significa isso? 1,03 que multiplica 1,03. Certo? Faz aí no cantinho do seu caderno para chegar nesse valor aqui. Confirma aí para mim.
1,0309. Certo? Vamos substituir então. Vai ficar assim, ó. 150 que multiplica 1,0309. Multiplicação, então, entre esses dois números. O que nós podemos fazer? Nós podemos, né, fazer aqui a multiplicação, ou, né, vou facilitar aqui o processo, e fazer na calculadora. A calculadora vai ser minha amiga aqui agora. Nós vamos, então, ter 150 que multiplica 1,0309, né? O resultado disso, 154,63. Então, vamos anotar isso daqui. Esse é o resultado da nossa multiplicação entre 150 e 1,0309. Esse valor quer dizer o que para a gente? Esse é o valor final que a Ana vai resgatar, certo? Porque é o montante. Lembra da nossa definição de montante? O montante é o valor final, é o que ela investiu mais os juros que rendeu, certo? Então, o montante final é de R$ 154,63. Aqui é fácil da gente ver qual foi os juros que rendeu durante esse período aí, né? Era 150, né? Agora nós temos R$ 154,63. Então, o quanto de juros que rendeu nesse período aí de 2 meses? O valor de R$ 4,63. Certo? Esse é o nosso primeiro exemplo, para a gente já se acostumar com a ideia, né, com essa fórmula nova que eu estou apresentando para vocês, que nós estamos trabalhando hoje. Tudo certo? Então, para a gente passar para o nosso próximo exemplo, observa aqui comigo. Exemplo 2. Um capital de R$ 3.600 foi investido a juros compostos durante 36 meses, com taxa de juros de 8% ao ano. Qual que é o valor dos juros gerados por esse capital? Então agora eles pediram uma coisa diferente. Eles não pediram um valor final, né, desse investimento que foi realizado aí. Ele pediu o valor dos juros. Ah, professor, mas é só eu ficar observando o valor do montante? Sim, você pode observar esse valor que aumentou, né, de 3.600, ou aplicar aquela mesma fórmula que nós usávamos lá nos juros simples. Montante é o quê? Capital mais juros. É o valor inicial mais os juros que renderam. Mas vamos lá então, vamos tentar encontrar esses juros? Olha só, nós temos o nosso capital de R$ 3.600. Vamos colocando os nossos dados aqui. Nós temos, então, uma taxa de 8% ao ano, num período de 36 meses. Ah, professor, mas a minha taxa está em anos e meu tempo está em meses. Eu posso já, a partir daqui, já começar a resolver? Não. Lembra, tem que estar no mesmo período temporal. Então, se a minha taxa está em anos, vamos transformar esse tempo em anos. 36 meses são quantos anos? São 3 anos. Então, é fácil aí para a gente resolver. Certo? Olha a fórmula dos juros compostos. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a B. Substituindo o nosso capital de 3.600, dentro do parênteses, um inteiro, mais a minha taxa de 8% ao ano.
Se eu fizer a divisão, né, da fração centesimal de 8 dividido por 100, eu tenho o quê? 0,08. Elevado ao tempo, que é 3. Resolvendo parênteses, nós temos 3.600, né? Que multiplica 1 inteiro mais 0,08. Nós temos então o quê? 1,08 elevado ao cubo. Esse dado foi apresentado para a gente lá no enunciado. Olha só para vocês verem. 1,08 ao cubo. É esse valor aqui. 1,259712. Muito número depois da vírgula, né? Aqui a gente trabalha com muitas aproximações, certo? Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês, conforme eu resolvi, 1,08 elevado ao cubo, com todas as casas decimais. Ah, professor, eu posso pegar 2, 3 casas depois da vírgula aí? Pode, não tem problema. Mas, se for uma questão objetiva, né, uma questão de marcar X, lembre-se, né, quanto mais a gente reduz as nossas casas decimais, a gente vai se afastando um pouco dos valores finais, certo? Vai se aproximando. Então, sempre tenha isso em mente. Como nós estamos aqui utilizando a calculadora como suporte, vou utilizar todas as casas, tá bom? Olha só como é que vai ficar o nosso montante. É os 3.600 vezes aquele valor de 1,25972. Vou trazer então aqui, ó, minha calculadora para me ajudar. Olha só. Eu vou ter então 3.600 que vai multiplicar esse valor de 1,259712. Resultado: R$ 4.534,96. Então, vamos ver isso daí, né? Essa é a nossa resposta. Até então, não é a resposta final. Olha só. Aqui eu tenho, então, R$ 4.534,96. Se eu for observar o valor que nós chegamos de montante, nós podemos ver o quanto que aumentou do capital inicial, certo? Eram 3.600, o valor final é de 4.534,96. Qual foi o valor que aumentou de 3.600? Esse é o valor dos juros, é aquilo que ele quer, ó, o valor dos juros gerados. Professor, mas tem uma outra forma da gente não só observar, é aquela formulazinha que eu falei para vocês inicialmente. Olha só, vamos fazer aqui no cantinho? Ó, nós vamos ter então o montante, que é capital, mais juros. Então nós vamos ter o capital de 3.600 mais os juros. Só que nós já sabemos o valor do montante, certo? Então deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço. Olha só. Vai ser o valor de 4.534,16. E o capital nós temos de 3.600. Nós vamos descobrir o valor dos juros. Certo? Olha só. Passar um pouquinho. Pronto. Ó. É uma equação do primeiro grau. Como que nós vamos resolver essa equação do primeiro grau e encontrar o valor de J, que é o valor dos juros? É simples. Nós vamos deixar ele de um lado da igualdade, né, conservar ele de um lado da igualdade e trabalhar com os outros valores que apareceram ali. Ele já está isolado ali, ó, depois da igualdade. Então nós vamos só continuar aqui, ó, só trocar ele de lado e resolver. Nós temos 4.534,16. Os 3.600 também muda de lado, né, com o sinal trocado. Então, menos 3.600.
Se eu subtrair isso daqui, ó, 3.600 desse valor, nós vamos chegar então no valor de R$ 934,96. Ou seja, esse foi o valor que aumentou-se de juros nesse período de 3 anos dessa aplicação de R$ 3.600 iniciais. Certo? Alguma dúvida? Tá tudo bem por aí? Esse é o nosso caminho, certo? Uma fórmula nova, devagarzinho a gente vai. Tudo bem até então? Vamos então passar para o nosso próximo exercício. Vou apagar aqui. Para a gente poder passar para o nosso próximo exercício. Porque agora é com você. Agora vai ser você que vai resolver essa questão aqui para mim, com base nesses dois exemplos que nós trabalhamos anteriormente. Olha o enunciado. Paulo foi comprar um celular novo e o modelo que lhe interessou custa R$ 1.200. Resolveu parcelar em 2 vezes, com juros de 5% ao mês. Qual o valor que o Paulo vai pagar ao todo no celular? E aí trouxe a informação boa aí para vocês, ajudando vocês em 1,05 ao quadrado, nós temos o valor de 1,1025. Vocês vão usar lá na sua questão. Então, vou deixar 5 minutinhos para vocês chegarem, então, no resultado. Aqui pediu, então, para a gente o valor que ele vai pagar ao todo, o valor do montante. Então, você vai usar a fórmula dos juros, né, e já chega diretamente no valor. Vou colocar a fórmula aqui para vocês, para já dar uma ajudada, tá? Então, montante, capital, que multiplica 1 mais I, nós temos o tempo como potência. Então, utilizando essa fórmula, 5 minutinhos para chegar na resposta a gente vinha corrigir.
De volta, vamos corrigir juntos então, ver se vocês chegaram no valor correto que o Paulo vai ter que pagar nesse celular após esse período. Vamos juntos? Olha só. Essa é a nossa fórmula, né? Para juros compostos. Vamos primeiro tirar os dados desse exercício. Vamos ler o enunciado novamente, ó. Paulo foi comprar um celular novo e o modelo que lhe interessou custa R$ 1.200. Resolveu parcelar em 2 vezes com juros de 5% ao mês. Qual o valor Paulo vai pagar ao todo no celular? Então vamos tirar os dados aí, ó. O nosso capital, o valor, né, que ele vai pagar nesse celular é de 1.200. Nós temos o tempo que ele parcelou em 2 vezes, certo? E deduzimos que são em 2 meses porque a nossa taxa já está 5% ao mês, né? Então, o tempo de 2 meses e a nossa taxa de 5% ao mês. Só a gente substituir na fórmula. Olha só, montante é o nosso capital de 1.200 e multiplica, dentro do parênteses, 1 mais o I. O I é a nossa taxa. Nós temos aí 5%, então 0,05 tempo de 2 meses. Resolvendo parênteses, 1.200 multiplica 1 inteiro mais 0,05 décimos. Então nós temos 1,05 ao quadrado. E nós temos esse valor aqui, foi dado esse valor, ó. Só substituir. 1.200 vezes 1,1025. Resolvendo essa multiplicação aí, ó. Nós temos então 1.200 que multiplica 1,1025. Então, o valor do montante, ou seja, o valor que ele vai pagar no final desse tempo é de 1.323. Você vê aqui. Certo? Chegaram nesse valor? Espero que sim. Ótimo. Viram que nós conseguimos aplicar essas ideias de juros compostos em situações tão próximas a gente. Situações do nosso cotidiano. Certo? Então, para a gente finalizar, vamos ver o que nós aprendemos com a aula de hoje. Primeiro, nós conseguimos agora explicar o que são juros compostos, né? A ideia de juros compostos. Aplicar a fórmula de juros compostos em exercícios mais simples, situações mais básicas, e também relacionar esses juros compostos com situações do nosso dia a dia, como em poupança, empréstimos, compra parcelada e assim por diante. Certo? Então, estou deixando aí para vocês uma lista de exercícios na descrição desse vídeo. Eu peço para que vocês peguem essa lista, começam a resolver, tá? Bem nesse mesmo estilo que nós resolvemos aqui na aula. Qualquer dúvida, seu professor aí na sala de aula vai te ajudar. Não deixa de curtir o nosso vídeo e sempre compartilhar com outros colegas, para que todos possam ter acesso nesse conteúdo. Tudo bem? Então por hoje é só. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!